Daúde, mais uma pesquisa e mais uma queda de Flávio Bolsonaro. O presidente Lula ampliando, inclusive, a distância, a vantagem sobre o senador nesse ambiente de segundo turno, nessa pesquisa eleitoral. Há um pouco de tempo, é verdade, da eleição, mas um cenário relacionado a caso Master, Black Horse, Dark Horse, trazendo impacto para Flávio Bolsonaro. Qual a leitura dessa Genial Quest, Daúde, que foi divulgada nessa quarta-feira? E é bem recente, né? Dos últimos dias aí, esse levantamento. É um cenário, acende um alerta preocupante para o Flávio? Não tem a dúvida que sim, né? Não quer dizer que a situação está perdida. Nós vamos aqui abordar, eu vou tentar abordar rapidamente a minha opinião em relação ao que vem ocorrendo na campanha do Flávio, né? Desde o início desta campanha, a gente tem essa polarização, que nós aqui sempre abordamos isso na BBC News, né, trazendo essa informação, que essa polarização, ela excluiu totalmente uma possível terceira via, e continua assim, continua sem nenhuma condição de surgir aí uma terceira via que possa ser competitiva com os dois candidatos, o Lula e o Flávio, né? O Flávio enfrentou aí essa questão do Banco Master, do financiamento aí do filme, né, do Bolsonaro. Isso tudo provocou um desgaste, né, eleitoral, né, na intenção de votos, né, que as pesquisas estão mostrando. E eu não vejo por parte do Flávio uma reação à altura, né? O governo, o Lula, ele tem a caneta na mão, ele tem os instrumentos na mão do governo, e também ele vem sendo um pouco ajudado pelo Congresso, né? Porque nesse momento as pautas que estão no Congresso, como essa escala 6x1 e outros benefícios que vêm aí de encontro com os anseios da população, o Congresso vem colocando barreiras, né? Não sei se o Congresso percebe isso, principalmente no Senado. Então, ele gradativamente ele vai tentando também colocar, né, o Congresso, não é o caso da Câmara, mas o Senado, como um inimigo do povo, né, que não quer votar as pautas importantes. Você vê esse impasse aí da escala 6x1, essa rejeição que existe ali no Senado, uma tentativa de você pejotizar, né, a legislação trabalhista, né, a lei trabalhista, né, você quer fazer negociações individuais, isso tudo. Nesse assunto, né, a população não dá muito interesse, né, não tem muito interesse por outras coisas, mas nesse assunto que interessa a ela começa já a perceber. Agora, o que a oposição tem que fazer? É apresentar um projeto, coisa que não tem, né? Então, se a carruagem caminhar deste jeito, sem uma visão mais pragmática do cenário eleitoral, a gente pode ver um avanço do Lula em relação ao Flávio. Mas vamos ver, quem sabe cai a ficha, né, da oposição e eles resolvam, né, enfrentar a eleição com mais pragmatismo e não com emoção própria, né? Porque a emoção própria às vezes não é a emoção do povo. Eu quero tocar num outro ponto importante aqui, né? Porque a gente, obviamente, observa, né, esses impactos, fala do Flávio, fala do desgaste. Você falou, o Lula agora vai para as redes, tá? Vai começar a ser mais maciço na campanha, a tentar tocar em pontos importantes. Tem diálogo com o evangélico já rolando. E um ponto que tem chamado a atenção, pelo menos chamou a atenção nas últimas pesquisas, é que mesmo com a queda do Flávio, mesmo com esse desgaste do Flávio,
o Lula não dispara, né? Não é aquela coisa que ele caiu 6, o Lula subiu 6. O Lula vai subindo ali, parece que tem um teto. Esse é um ponto sensível, talvez até, para ser explorado nessa campanha, para ser colocado ali como um desafio para o presidente nesse momento, essa incapacidade de disparar, de alargar ainda mais essa distância, de, inclusive, se aproveitar desse ambiente para ampliar a sua margem a Flávio? Sim, eu acho que a rejeição de ambos, né? Como também o Flávio, se ele vier a passar a intenção de votos em relação ao Lula, não vai ser uma coisa absurda, né? Vai ficar realmente nesse meio a meio. Então, o que a gente percebe é que aquele eleitor que ia falar, não vou votar no Lula, eu vou mudar, mas que vota no Lula, agora o que ele fala? Eu vou votar no Lula. E a gente sabe que essa polarização, ela continua sendo, né, em termos de preferência do eleitor, o que foi na campanha de Jair Bolsonaro com Lula. Quer dizer, a vantagem do Lula foi muito pequena, né, em relação a Jair Bolsonaro. E ela continua mais ou menos assim. O que não pode é você não conseguir, você não deixar isso acontecer nesse momento. Você tem que ter uma forma mais pragmática de encarar isso. Se nós, quando começar o horário gratuito e nós nos aproximarmos mais da eleição, evidentemente que aí, dependendo da situação, dependendo do comportamento da direita, pode sim haver um descolamento maior do presidente Lula, porque aí a população vai ter que definir, e o que está sendo colocado por ambos, né, a vantagem que o Lula tem com a caneta na mão, tem aí uma série de outras medidas que ajudá-lo, evidentemente que corre o risco, né, dessa eleição ser decidida no primeiro turno, né, tanto de um lado quanto do outro. Não estou dizendo aqui que é de um lado, tanto de um lado como do outro. Tudo vai depender de como a situação caminha. E a gente sempre falou, importante, né? Oi, Maurício. Como teria sido diferente se Jair Bolsonaro tivesse aceitado o resultado das eleições, tivesse passado a faixa para o Lula, tivesse ido a público pedir para desocupar as frentes dos quartéis generais e parar com aquelas manifestações dos caminhoneiros? Hoje, dia 10 de junho de 2026, a gente estaria falando em Jair Bolsonaro candidato e com muita chance de voltar à presidência justamente por conta dessa rejeição ao presidente Lula. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você coloca um aspecto importante, né? Não tenha dúvida. Bolsonaro seria imbatível, né? Agora, mas é o Bolsonaro. Bolsonaro é isso, é a característica dele. Por exemplo, quem conhece o Bolsonaro antes de ser candidato, eu tive ali o prazer ou não de conhecê-lo, a gente sabia que era o Bolsonaro. Mas o que a gente esperava é que no poder ele fosse se amoldar, né, a uma questão de que você é presidente de uma nação. Mas ele tinha alguns momentos, um comportamento que começava realmente a criar esses obstáculos. Mas vamos considerar o seguinte, isso não é objeção para o Flávio. Isso não ajuda o Flávio, mas também não atrapalha caso o Flávio venha mudar um pouco a sua visão nesta campanha, que eu acho que é importante, porque o Lula vai andar nesse sentido, né? Ele vai usar o horário gratuito, o horário eleitoral, vai usar uma série de coisas para tentar conseguir essa minoria, e que não é difícil, né? Mas vamos ver se a oposição, né, com o PL vai ter muita grana. Se ele consegue... Tem muita coisa ainda para acontecer. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.